que é a síndrome quadril-coluna? Bom, esse é um dos motivos que a gente formou a clínica, é um dos sintomas mais comuns na ortopedia, que é a associação de duas doenças, a doença do quadril em concomitante com a doença da coluna. É um sintoma muito comum, então por isso que a gente formou a Hip Spine Center, a clínica, até porque a síndrome chama Hip Spine Syndrome. E eu trouxe aqui meu sócio, o Alexandre Pena, não sei se vocês conhecem, ele é especialista em quadril, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, não é incomum que os pacientes cheguem às vezes com uma doença na coluna lombar tratada já com cirurgia na coluna e com manutenção do sintoma. Então, muitas vezes, como o sintoma se sobrepõe, se você não tiver essa avaliação global do paciente, que a gente consegue fazer junto muitas vezes aqui, você não faz o correto diagnóstico. Então, às vezes, a dor do quadril está dando sintomas lombares e, às vezes, a dor da coluna lombar está dando sintomas no quadril. Se você não fizer uma avaliação global desse paciente, às vezes você trata uma doença na coluna tratando o quadril e, às vezes, você trata a coluna pensando no quadril. Então, a avaliação global ela é fundamental, né? Por isso que nós estamos aqui. E a gente tem que avaliar 3 cenários. Existe o cenário em que o paciente operou a coluna, não melhorou dos sintomas, isso quer dizer o quê? Que os sintomas eram decorrentes do quadril. Existe o paciente que operou o quadril, não melhorou os sintomas e o problema, provavelmente a prevalência da dor dele era pela doença da coluna, e existe o paciente que melhora um pouquinho referente ao quadril e um pouquinho referente à coluna, porque normalmente as duas doenças são muito graves, tanto no quadril quanto na coluna. É muito importante você fazer um board quadril-coluna, ou seja, examinar um exame conjunto entre os dois profissionais para entender aonde é a maior probabilidade de dor daquele paciente que tem presente os sintomas associados. E por isso, muitas vezes, a gente abre mão de métodos diagnósticos, como as infiltrações de quadril, a infiltração de coluna, para saber de onde vem o principal sintoma do paciente e aonde nós vamos ter uma probabilidade de melhora maior. É um grande desafio tratar a síndrome quadril-coluna, que é a famosa Hip Spine Syndrome, e por isso que a gente formou a nossa clínica, que chama Hip Spine Center. O processo de degeneração da articulação ele acontece de uma forma geral com o envelhecimento, tanto nas articulações interapofisárias, nas articulações da coluna, quanto nas articulações dos quadris, dos joelhos, tornozelos. Quando a gente fala de uma avaliação de um paciente com dor no quadril, com dor na coluna ou com os sintomas que se sobrepõem, como já falamos aqui, é essencial avaliar esse paciente como um todo. A gente pode resumir isso da seguinte forma. O sucesso de um tratamento sempre depende do correto diagnóstico. No caso das patologias, das doenças do quadril e da coluna, onde os sintomas estão sobrepostos, você tem que ter certeza de onde vem o sintoma para corretamente tratá-los. Então, o paciente que tem uma doença lombar e que os sintomas se sobrepõem com uma doença do quadril, se você avaliar isoladamente uma das duas articulações, uma das duas regiões envolvidas, você vai ter um insucesso ou então um sucesso parcial nesse tratamento. É por isso que a gente sempre avalia esses pacientes de uma forma conjunta aqui e global, para que a gente nunca trate isoladamente sintomas sobrepostos.